Boa tarde. Estão me ouvindo? Oi, pessoal. Boa tarde. Todo mundo está me ouvindo aí? Tá bom. Estão me vendo e me ouvindo, né? Beleza. Então, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Como é que tá todo mundo? Sobrevivendo aí esse mais 7 dias de lockdown, né? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja saudável, sem nenhum problema em casa com vocês. Bem, bem-vindos a mais uma aula, tá, pessoal? A gente vai discutir hoje um assunto que nós éramos para ter conversado semana passada, mas por uma série de fatores, eu tinha os compromissos com relação à comissão de estágio e trabalho de conclusão de curso do curso de engenharia ambiental, então a gente tinha uma data para entregar e a gente tinha que analisar uma série de documentos. Não consegui ministrar aula para vocês semana passada, mas hoje a gente está marcando a reunião para a gente poder conversar. Na aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre a parte de eletrostática, um assunto que a gente ainda não viu. Nós discutimos até o momento, a gente tinha parado em termodinâmica, onde nós falamos sobre máquinas térmicas e primeira e segunda lei de termodinâmica, enfim. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu tenho alguns avisos bem importantes para trazer para vocês aqui. Então, deixa eu colocar o aviso. Primeira coisa que eu tenho para vocês é o seguinte. Bem aqui tem um quadradinho, vocês estão vendo? Todo mundo consegue enxergar aí o quadradinho? Professor, só dá para enxergar metade dele, eu tô pelo celular. Tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo trocar de lugar. Se eu trouxer ele para cá, fica melhor? Fica melhor se o senhor colocar no meio, tipo, embaixo assim da sua cabeça, porque se colocar para as laterais, acho que quem tá pelo celular não consegue enxergar. Aí dá para enxergar. Beleza. Quais são os avisos que tem hoje, então, para vocês? Bem, as notas da nossa primeira prova, eu prometo, sem falta, trazer até o dia 28/3, tá bom? Segunda informação, o nosso NAP 2, ele vai ser realizado no dia 8/4, então, tá aqui, né? 8/4, e com a entrega prevista para o dia 10. Dia 8, para que vocês possam se organizar, é uma quinta-feira, então vocês terão quinta, sexta e sábado para poder entregar a lista, a prova. Eu vou cadastrar lá no SIGA, mas só vai estar disponível dia 8. Antes disso, ela não vai estar disponível. E por fim, o último aviso que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte. Hoje, mais cedo, eu deixei associado à turma de vocês 3 arquivos. Quais são esses 3 arquivos? O primeiro arquivo que está lá é um arquivo chamado Eletromagnetismo. É o capítulo do livro que a gente tem trabalhado ao longo do semestre, que é aquele de Física para Ciências Agrárias e Ambientais. Então, nesse capítulo, ele vai tratar o assunto que basicamente a gente vai discutir nessa aula de hoje e na nossa próxima aula. Então, vocês vão poder se guiar por esse material. E, adicionalmente, eu coloquei 2 listas de exercício que servem para vocês exercitarem com relação aos assuntos de termodinâmica e o assunto de eletromagnetismo. Ali, o arquivo que tem o nome lista 7, ele tem, acho que 20 e poucos exercícios, não é para me entregar, ele serve apenas para vocês estudarem, porque tem vários exercícios lá, então vocês vão poder praticar e tentar resolver, tá bom? Então é assunto relacionado a termometria, escala termométrica, calorimetria, calor sensível, calor latente, a parte de primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, aplicações de máquina térmica. Então ela vai servir para que vocês possam estudar e praticar com relação ao assunto da semana retrasada, tá? O arquivo que está com o nome de lista 8, ele é o arquivo, ele tem uma lista de exercício que tem apenas 10 questões, e essas 10 questões vão tratar exatamente sobre esse assunto que a gente vai discutir na aula de hoje e na aula semana que vem. Então, temos 2 listas de exercício e um material de estudo, fora aqueles materiais que eu já havia deixado. E além de tudo isso, eu vou trazer também para vocês, vou colocar lá assim que terminar essa aula, eu vou colocar a transparência que eu vou utilizar hoje. Então, deixa eu tirar esse aviso aqui porque está me incomodando. Então, pronto. Eu vou colocar também essa apresentação de hoje para vocês. Ao término dessa aula, eu vou já subir essa aula para o YouTube para que fique já também disponível na nossa lista, na nossa playlist da disciplina. E outra coisa que aconteceu também, não sei se eu comentei com vocês, mas enfim, esse final de semana
eu acabei perdendo o HD do meu notebook, ele teve problema, então eu perdi algumas aulas gravadas, eu perdi alguns materiais que eu tinha, mas nada muito sério, nada que não possa ser possível de recuperar. Mas aí acabou me atrasando em algumas outras coisas também. Então por isso que a gente está com um visual diferente aqui, naquela tela inicial, nessa tela que eu tive que refazer tudo. E aí eu fiz de uma outra forma para ficar mais bonitinho. Tá bom? Então beleza, deixa eu apresentar para vocês. Eu vou tirar aqui a apresentação, tá? A minha câmera. E vou apresentar para vocês aqui uma janela. Perfeito. Tá. Acho que agora para vocês está aparecendo em tela aí uma página em branco com o nome eletrostática, o nome da disciplina física geral, só o código que está errado e o professor sou eu. Tá certo? É o que aparece para vocês aí? Sim, professor. Perfeito. Então tá bom, gente. Então vamos lá. Então, nessa primeira, o que a gente vai começar a estudar, né? Até a semana retrasada, o nosso foco de estudo era a parte de termodinâmica. Então, para que a gente se situe e sabe onde nós estamos nessa jornada que foi ao longo desse semestre muito corrido, a nossa disciplina de física geral, basicamente, ela nos permite que a gente faça uma caminhada ao longo dos principais tópicos discutidos em uma disciplina de física em geral. Então a gente começou falando sobre unidades e medidas, depois nós falamos sobre cinemática, na sequência a gente falou de dinâmica, que são as leis de Newton, o conceito de energia, conservação de energia e trabalho. Aí finalmente a gente foi para a parte de fluidos, onde a gente estudou tanto a hidrostática quanto a hidrodinâmica, tópicos de hidrostática e tópicos de hidrodinâmica. E aí a gente foi para a termodinâmica também, falando tópicos onde a gente falou de termometria, calorimetria, as leis da termodinâmica, até chegando à aplicação de máquinas térmicas. Pois bem, agora a gente chega na reta final da nossa disciplina. Então, o que a gente tem para ver agora são já assunto final, já está literalmente nas últimas aulas do nosso conteúdo. E a gente basicamente vai conversar sobre uma área da física que é muito importante, muito fundamental, e toda a nossa sociedade moderna se baseia em cima dessa teoria que a gente vai estudar. Claro que a gente não vai fazer um curso completo de eletromagnetismo, até por questão de tempo, não tem como, né? E até porque isso seria uma disciplina separada para a gente discutir isso. Então, o que acontece é que a gente vai fazer tópicos de eletricidade e tópicos de magnetismo, onde a gente vai aprender alguns principais resultados, tá? Então, o que a gente vai começar hoje? Bem, na aula de hoje, basicamente, a gente vai estudar sobre cargas elétricas paradas, que é a área estudada em eletrostática. Então, hoje a gente vai aprender sobre a eletrostática. Na nossa próxima aula, o que eu pretendo trazer para vocês já é um pouco da eletrodinâmica, que é quando você tem as cargas se movimentando, e lá na semana que vem a gente vai discutir conceitos como corrente elétrica, circuito elétrico, associação de componentes de circuito elétrico, né? Resistores, capacitores, vamos colocar resistores em série, vamos colocar resistor em paralelo, falar de capacitor em série, capacitor em paralelo. E finalmente a gente vai encerrar falando sobre campos magnéticos, onde a gente vai aprender força magnética, a indução magnética, né, transformadores. E aí a gente vai encerrar a nossa disciplina. Então hoje o que eu quero conversar com vocês, como o título já da apresentação traz, a gente vai conversar sobre a eletrostática. Caso vocês tenham qualquer pergunta, eu peço encarecidamente que vocês possam abrir o áudio mesmo e perguntar, porque eu não vou estar vendo o chat. Eu estou com a tela da apresentação aqui para mim, então às vezes eu não consigo ver o chat e não sei o que vocês estão me perguntando, tá bom? Então, se vocês me permitem, vou começar a apresentação aqui. Qualquer coisa vocês me chamam. Beleza. Bem, então, na aula de hoje, pessoal, quais são os meus objetivos que eu quero que vocês aprendam ao final dela, né? Bem, a primeira coisa que eu gostaria que vocês aprendessem nessa aula de hoje é que vocês soubessem a distinguir
a diferenciar entre corpos eletricamente carregados e corpos eletricamente neutros. Então a gente vai aprender o conceito de que é um corpo carregado e que esse corpo, quando ele estiver carregado, ou ele pode ser carregado de forma negativa ou ele pode ser carregado de forma positiva. E quando houver isso, é porque ele vai estar com um excesso de cargas. Então, todo corpo carregado tem um excesso de carga. Quando houver um equilíbrio de cargas elétricas em um corpo, a gente vai dizer que ele é eletricamente neutro. Então, eu espero que vocês saibam diferenciar isso num exercício ou numa situação do dia a dia. A segunda coisa que eu espero é que vocês saibam diferenciar materiais condutores de materiais isolantes, semicondutores e supercondutores. Também gostaria muito que vocês soubessem e compreendessem a natureza da carga elétrica e suas propriedades de atração ou repulsão. Também vão saber analisar e determinar a força eletrostática, ou melhor, né, a chamada lei de Coulomb, a força de Coulomb, entre partículas carregadas. A gente vai aprender como calcular essa expressão e, por fim, a gente vai compreender e saber determinar o campo elétrico produzido por uma carga ou um sistema discreto de cargas elétricas. Então, essa é a proposta da aula de hoje. Então, o nosso ponto de partida é falar sobre o conceito de cargas elétricas. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte: todo objeto material, orgânico, inorgânico, tudo que a gente imaginar que tem a sua existência no nosso universo, é um material que é basicamente constituído por átomos, onde os átomos nada mais é do que um núcleo central com partículas carregadas positiva, que a gente chama de prótons. Também tem nêutrons no núcleo, e em torno desse núcleo você tem partículas carregadas negativamente, que giram em torno do núcleo a velocidades altíssimas e são chamadas de elétrons. Então, tudo que nós conhecemos hoje no universo, não só na natureza, mas eu estou colocando bem abrangente no universo, é constituído de átomos, e átomos têm em sua composição partículas carregadas. Então, traz com a gente o conceito de carga elétrica. Veja que a gente pode caracterizar uma partícula através da sua massa, né? Então, se eu te der uma caneta, você pode me dizer, essa caneta tem uma massa de 10 gramas, de 5 gramas, enfim. Mas agora a gente está aprendendo que, além da massa, existe uma outra etiqueta que a gente pode utilizar, que é uma etiqueta chamada de carga elétrica. E quando a gente fala dessa etiqueta, ela pode assumir dois valores, tá, pessoal? Ou ela é uma carga negativa, ou ela é uma carga positiva. E quando você tem um corpo que está carregado, é porque ele tem na sua composição um excesso de partículas com carga negativa ou um excesso de partículas com cargas positivas. Isso vai depender muito da situação que a gente está trabalhando. E os efeitos de cargas elétricas, ele é amplamente conhecido, tanto na situação estática, que é quando a gente está estudando esses objetos literalmente parados, né? Vou colocar aqui entre aspas parados, porque é um abuso de linguagem. A gente está sempre falando que a carga está em movimento e tudo mais, mas a gente está pegando uma situação de eletrostático. E também os efeitos da carga em movimento, que é quando surge o conceito de corrente elétrica. Então, essa aula que vocês estão assistindo hoje comigo só é possível graças aos grandes feitos da teoria do eletromagnetismo, né? Você tem corrente elétrica saindo da tomada da sua casa, percorrendo o cabo do seu computador ou do celular, se estiver conectado na tomada, fazendo com que ele funcione, todos os componentes aqui dentro. E é isso que nos torna essa sociedade tão tecnológica como de hoje, né? Justamente esse grande recurso que a gente tem da eletricidade. E os efeitos da carga estática, quando parada, você tem um que também é conhecido, e aí eu trago essa foto para vocês. Essa foto são duas pessoas tocando um gerador de Van der Graaf. Normalmente, quando eu dou aula lá na UFRA, presencial, né, nós temos dois geradores de Van der Graaf,
e eu levo esses 2 geradores até a sala para que vocês possam ver o efeito. Nunca eu vou no gerador, porque para mim não tem efeito nenhum, né? Precisa ter alguém com cabelo grandão. E nesse caso, o que acontece é que quando você toca no gerador de Van der Graaf, você acaba sendo carregado por ele e você fica com um excesso de cargas, e aí o cabelo, a carga, ela tende a se acumular nas pontas, e aí o cabelo, por um excesso de carga, ele vai começando a repelir um ao outro e aí vai começando a subir. Eu não sei se vocês aqui já tiveram a oportunidade, mas normalmente quem estudou no NPI ou em algum outro colégio público já teve a chance de ir até a UFPA, que tem um laboratório de demonstrações. Alguém aqui já foi no laboratório de demonstrações? Conhece o projeto? Coloca aí no chat, não sei se vocês conhecem. Para aqueles que não conhecem o laboratório de demonstrações, o LabDemon, como é chamado, né? Ele é um laboratório criado na Faculdade de Física da UFPA, há algum tempo atrás, e o intuito dele é apresentar à comunidade em geral experimentos das mais diversas áreas da física, utilizando materiais de baixo custo. Então eles têm experimentos de várias áreas, não só de eletricidade, mas de magnetismo, de ótica, de térmica e tudo mais. Tive a felicidade de ser também integrante do LabDemon por um tempo, quando eu era aluno de graduação lá, então por isso que eu falo a respeito. E é muito legal. Então, assim, se vocês não tiveram curiosidade, não tiveram oportunidade, depois da pandemia, espero que vocês deem uma olhada. Tem muita coisa legal, mas enfim. E a ideia é essa. Lá eles têm um gerador de Van der Graaf, assim como nós temos também na UFTA, temos 2. E aí a ideia era mostrar, mas infelizmente agora a gente não consegue mostrar por uma questão de pandemia, a gente não tem. Então eu trouxe a foto para que vocês possam visualizar. Beleza? Certo. E o interessante é que as cargas elétricas, diferentemente de massa, né, como a gente fala, as cargas elétricas elas têm uma propriedade muito interessante. Quando você pega 2 objetos e eles estão carregados, então acontece um efeito legal, que é o seguinte: se esses 2 objetos estiverem carregados com cargas de sinais oposto, e quando você aproxima eles, você percebe que existe uma força atrativa entre eles, né? Um objeto atrai o outro. Enquanto que se você tiver 2 objetos carregados com cargas, com cargas de mesmo sinal, você vai ter uma força repulsiva. Então, a conclusão que a gente tira é que cargas com o mesmo sinal se repelem e cargas com sinais opostos se atraem. Então, isso é uma informação bem legal, né? Então, carga positiva com positiva se repele, carga positiva com negativa se atrai e carga negativa com negativa se repele. Tudo bem? Outra coisa que é importante a gente comentar, como eu disse para vocês, todo o material é constituído de átomos e o átomo é a nossa menor unidade possível, né? Se você não quiser ir para o mundo de partículas elementares, estamos falando de menor unidade possível de matéria. E aí, quando você fala de carga elementar, a menor unidade de carga elementar é a unidade de um elétron, a carga de um elétron, ou a carga de um próton. E esse valor ele é conhecido, ele é fixo e constante, e ele tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. No sistema internacional, a unidade padrão de carga elétrica é o coulomb, tá? Então, aqui, pessoal, vale ressaltar o seguinte. Deixa eu pegar a caneta. Aqui vale ressaltar que o elétron, vou colocar um sinal de menos, ele tem uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então veja que o sinal de menos é para indicar que ele está carregado negativamente. Enquanto que um próton, ele tem o sinal de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, enquanto o elétron tem um sinal negativo, o próton
tem o sinal positivo. Mas, professor, e os demais corpos? Por exemplo, se eu tiver um corpo com uma carga de 10 coulombs, o que significa isso? Bem, é interessante comentar, como eu disse para vocês, um corpo ele é carregado quando ele tem um excesso de partículas positivas, ou prótons, ou quando ele tem um excesso de partículas negativas, elétron. E como o elétron ele tem uma carga, um valor unitário, né, uma unidade fixa, então essas cargas que a gente calcula de 10 coulombs, 5 coulombs, enfim, elas na verdade elas são múltiplos inteiros dessa nossa carga elementar, onde esse N representa o número ou de elétrons ou de prótons, né? Pode ser um ou outro. Então, se você tem um corpo que está carregado com 10 coulomb, é porque ele vai ter uma quantidade de elétrons multiplicado pela carga do elétron que vai dar os 10 coulomb, certo? Tudo bem? Posso continuar? Então vamos lá. Seguindo adiante. Aí eu trouxe aqui um testezinho rápido para que a gente possa discutir, né? Então, temos 3 objetos que são trazidos para perto um do outro, 2 de cada vez. Então a gente tem 2 situações, né? Então nós temos 2 situações. Então o que ele fala é o seguinte: quando os objetos A e B são reunidos, eles se repelem. Então você tem um objeto A e você tem um objeto B. Quando eles são colocados um próximo do outro, eles se repelem. Beleza? Aí ele fala o seguinte: qual das seguintes afirmações é verdadeira? Na primeira afirmação, ele fala assim: os objetos A e C possuem cargas de mesmo sinal. Ah, perdão, pulei outra aqui. Ó. Quando os objetos B e C são reunidos, eles também se repelem. Então, B e C. Então, quando B e C se encontram, eles se repelem. Beleza. Antes da gente ler os enunciados, as afirmações que eles querem que a gente verifique se são verdadeiras ou não, me respondam primeiramente o seguinte: uma vez que os 3 corpos estão carregados, a gente não sabe se eles estão positivos ou negativos, tá? Mas a gente sabe que quando A e B se aproximam, existe uma força repulsiva. Então, o que eu posso afirmar? Eles estão carregados com sinais opostos ou carregados com o mesmo sinal? Mesmo sinal. Então, aqui eu posso afirmar que eles estão com o mesmo sinal. Ok? E a mesma análise eu posso fazer também para o corpo B e C. Então, a conclusão que eu tiro é que aqui eles têm o mesmo sinal. Todo mundo concorda? Beleza. Então vamos lá para as afirmações. Na primeira frase ele fala o seguinte: os objetos A e C possuem cargas de mesmo sinal. E aí, pessoal, vocês acham que isso é verdadeiro ou isso é falso? O que vocês acham? Verdadeiro. Ela é verdadeira, né? Ela tem que ter o mesmo sinal. Por quê? Porque, veja, se o A e o B se repelem, eles têm o mesmo sinal. O B e o C se repelem, têm o mesmo sinal, então, obrigatoriamente, o A e o C têm que ter o mesmo sinal também. Beleza. No item B, ele fala assim, os objetos A e C possuem cargas de sinal oposto. Essa aqui é falsa, a gente acabou de ver que ela não é verdadeira. Eles têm sinais iguais. No item C, ele fala que todos os 3 objetos possuem cargas de mesmo sinal. Verdade, né? Porque aqui eles estão carregados iguais, aqui eles estão carregados iguais. Então a gente acabou vendo o item A, a gente viu que também o A e o C têm todos o mesmo sinal. O item D, um objeto é neutro. Isso não é verdade, porque a gente está vendo que todos estão carregados. Se um deles estivesse neutro, ele não ia sentir nenhuma força atrativa e nenhuma força repulsiva.
uma vez que por ele estar neutro, ele não tem nenhum excesso de carga. Ele está eletricamente neutro, não tem nada de carga. E por fim, ele fala que experimentos adicionais devem ser realizados para determinar os sinais das cargas. Aqui também é verdadeiro, porque em nenhum momento o enunciado fala para a gente se eles estão carregados positivamente ou se eles estão carregados negativamente. Nós precisaríamos de mais informações para verificar se eles são positivos ou negativos. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Perfeito. Então vamos lá continuar. Bem, e aí quando você vai analisar o comportamento dos materiais diante dessas cargas, né, desses elétrons e prótons, como eles se comportam, você pode classificar o material usando algumas nomenclaturas. Quais são elas? Bem, você pode chamar um corpo como sendo um isolante ou um condutor elétrico. Os próprios nomes já dão ideia do que significam. O que são condutores elétricos? Condutores elétricos são os materiais em que alguns dos elétrons são livres e eles não estão ligados aos átomos e podem se mover de forma relativamente livres através do material. Ou seja, é todo aquele material que apresenta um bom comportamento, que a eletricidade flui, né? Ela desloca muito bem quando entra em contato com aquele material. É o caso dos metais e por isso a gente utiliza eles como matéria-prima para confecção de fios, para utilizar na rede elétrica, cabeamento e tudo mais. Ok? Por outro lado, você tem aqueles materiais que não se comportam tão bem assim diante da eletricidade, são chamados de isolantes elétricos. E são os materiais em que todos os elétrons estão ligados aos átomos e não podem se mover livremente através do material, ou seja, a eletricidade ela não percorre ou ela anda com muita dificuldade ou ela nem anda, né? Então você tem como exemplo materiais isolantes, você tem plástico, isopor, papel, madeira, enfim, tem uma infinidade de materiais que apresentam. E adicionalmente, você tem um outro tipo de material, que são chamados materiais semicondutores e os materiais supercondutores, e em particular, os materiais supercondutores são aqueles que são feitos em laboratórios e são materiais que, quando submetidos a temperaturas muito baixas, eles apresentam um comportamento muito interessante, que é a ausência total de resistência elétrica. Isso quer dizer que a corrente, 100% dela que você passar, 100% da corrente que você mandar, ela vai se mover ao longo do material sem nenhuma perda de energia. E o interessante é que esse material ele traz alguns efeitos não usuais, né, não esperados, como a não resistência, né, a resistência nula à eletricidade se mover, e além disso ele cria um campo magnético. Então, esses tipos de material são amplamente utilizados, por exemplo, naqueles trens balas que a gente vê no Japão, os trens magnéticos, né? Então, servem basicamente para isso. Agora, claro que tem um custo. O custo é que tem que ser materiais resfriados a baixíssimas temperaturas. E quando eu me refiro a baixíssimas temperaturas, são coisas da ordem de quase 0 Kelvin, tá? O zero absoluto. Então, assim, dá muito trabalho mexer com isso. Beleza, pessoal? Continuando, a gente vai aprender o seguinte. A gente viu que quando você coloca cargas elétricas em contato, dependendo do sinal das cargas, elas criam entre si uma força atrativa ou uma força repulsiva. E aí, para estudar esse comportamento, um físico francês chamado Charles Coulomb, nascido em 1736, faleceu em 1806, ele, através de um experimento relativamente simples, uma balança de torção, ele consegue estimar o valor dessa força e ele verifica que essa força ela aumenta com
o produto das cargas, então quanto você tem as cargas, quanto maior o valor das cargas envolvida, maior é a força com que esse sistema vai apresentar, seja ela uma força repulsiva ou seja ela uma força atrativa. E ele percebeu que à medida que você afasta, não sei, tá falando para mais alguém aí, pessoal? Se tiverem, comenta aí que eu dou um jeito de ajustar aqui. Bem, eu vou até aumentar um pouquinho o volume. Então, beleza. E à medida que você afasta essas duas cargas, você vê que a força também diminui. Então ele cria a chamada lei de Coulomb, que ela basicamente diz o seguinte, que a força elétrica ela é igual ao produto das cargas, Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Tá? E para escrever essa equação, para transformar isso numa equação matemática, é necessário que a gente coloque uma constante. E essa constante é justamente a constante de Coulomb, que é esse casinho que aparece aqui para vocês. Esse cara. E o valor da constante de Coulomb é de 8,99 vezes 10 a... Só um instantinho que eu esqueci, ó. Acho que é 10 a nona. Mas a gente já verifica. Tá. 10 a nona. Newton, metro quadrado por Coulomb. Então esse é o valor da constante de Coulomb. Porém, essa constante de Coulomb, ela pode ser escrita dessa forma, onde esse carinha que aparece aqui embaixo, chamado de epsilon zero, ele é chamado de permissividade elétrica. Tá? É a permissividade elétrica do vácuo. Tudo bem? E o valor dessa permissividade elétrica é dado por esse número grandão que aparece aí, 8,8542 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton metro quadrado. E agora vocês podem observar nas imagens que aparecem mais à direita o seguinte, né? Que a direção e o sentido da força, uma vez que força é uma grandeza vetorial, ela é dada, a direção ela é dada pela linha que separa as duas cargas. Então você tem uma carga positiva Q1 e uma carga positiva Q2 separadas por uma distância R. A força entre elas vai estar desenhada na mesma direção dessa linha que separa. Mas como elas têm cargas iguais, as forças aqui elas serão forças repulsivas. Por isso estão apontadas em direções opostas, né? Apontado para fora, vamos dizer assim. Agora, quando as cargas são de sinais opostos, a gente vê que a força ela é atrativa, uma vez que cargas de sinais opostos se atraem. E a maneira de você escrever, representar isso numa notação vetorial, escrever isso como uma grandeza vetorial, é colocando esse versor, que é ele quem dá a direção da nossa força. Ok? Mas o módulo, ou seja, o valor numérico da força, é esse númerozinho aqui que a gente já sabe como calcular. Tudo bem, pessoal? Beleza. Pode parecer uma equação muito estranha, mas ela não é estranha, uma vez que existe uma outra força também em que tem esse comportamento, que é a lei da gravitação universal. Lá na gravitação universal, a gente tem uma força chamada de força gravitacional, e que a gente vê que é a força com que matéria atrai matéria. Então você tem dois corpos de massa M1 e M2,
E a gente sabe que a força entre eles é sempre atrativa. A diferença da lei da gravitação para a lei de Coulomb é que na lei de Coulomb você tem a opção de ter uma força repulsiva. No caso da gravitação, a força é sempre atrativa. Tá? E aí a gente tem um exemplo para tentar resolver. Então temos o seguinte, temos três cargas pontuais, elas se encontram ao longo do eixo X, como mostrado na figura, e a carga Q1 ela é positiva e tem valor de 15 microcoulombs e está em X igual a 200 metros. E a carga positiva Q2 de 6 microcoulombs está na origem. E a força resultante que atua na carga Q3 ela é zero. E aí vem a pergunta, né? Qual é o valor da coordenada X da carga Q3? Então, assim, vejam que esse é um problema que envolve a lei de Coulomb e ele quer saber exatamente qual é o ponto em que eu tenho que colocar a carga Q3 de modo que a força resultante sobre ela seja nula. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o que é que está pedindo? Deu para compreender o raciocínio do exercício? Sim, professor. Beleza. Então, eu vou mostrando para vocês como fazer, até porque depois vocês vão ter a chance de assistir pelo YouTube novamente, caso você tenha alguma dúvida. Então, vamos lá no passo a passo. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar bem aqui é os valores das cargas para a gente não esquecer. Então, o nosso Q1 ele é de 15 microcoulombs. O nosso Q2 é de 6 microcoulombs. E a distância entre Q1 e Q2, tá. Eu vou chamar essa distância 1, 2 de 2 metros. Tudo bem? Então vamos lembrar inicialmente como que a gente calcula a força eletrostática. Então ela é K, carga 1, carga 2, sobre a distância que separa 1, 2 ao quadrado. E aqui eu estou colocando num modo geral, tá? Então essa é a força. Então vamos olhar cada um dos casos. Bem, vamos chamar essa aqui de 1, 2 e 3. E agora a gente está calculando as forças. Então, essa força F13 e a força F23, como só envolve partículas carregadas, obrigatoriamente aqui nós estamos falando de forças eletrostáticas. Então, essa força F13, ela é a força eletrostática entre a carga Q3 e a carga Q1. Então, como que vai ficar a expressão dela? É a constante de Coulomb, carga Q3, carga Q1 e a distância que separa elas duas. Qual é a distância que separa a carga Q3 da carga Q1, pessoal? 2 menos x. Então, aqui vai ficar 2 menos x ao quadrado. Ok? E quanto que vale a força F23? É a força com que a partícula 2 puxa a partícula 3. Ela vai ser dada por K, Q3, Q2, sobre a distância que separa as duas. A distância que separa as duas é x, então aqui vai ficar x ao quadrado. Até esse ponto, todo mundo entendeu o que eu estou fazendo? Perfeito. O problema fala que a força resultante sobre a partícula 3 é zero. Quer dizer que quando eu somar essas forças, eu olhar a resultante das forças que agem sobre ele, a resultante é nula. Mas veja que F13 e F23, elas são opostas. Então, a resultante dela aqui, eu vou chamar de força resultante, ela é oposta. Então, vai ser F13 menos F23. E essa resultante é nula, então isso é zero. Ou seja, a força F13 tem que ser igual à força F23.
Todo mundo entende o raciocínio até aqui? Perfeito. Então agora, para que a gente possa resolver esse problema, basta eu fazer então que essa equação seja igual a essa expressão. E aí a gente vai encontrar como determinar. Tudo bem? Beleza. Então, o que a gente precisa fazer agora? Bem, você tem que igualar as duas, né? Então, deixa eu vou, como depois vocês vão poder sempre assistir, eu vou apagar a tela aqui, tá bom? E aí depois a gente volta. Perfeito. Então a gente tem como consequência que F13 é igual a F23. Mas a força F13 é K, Q3, Q1 sobre a distância ao quadrado, que é 2 menos x ao quadrado. E a outra força aqui é K, Q3, Q2 sobre x ao quadrado. Então observem que a gente só igualou as equações, não fizemos nada diferente. Então o que eu posso simplificar? Bem, eu posso simplificar. Esse amarelo aqui não dá para ver. Então eu posso simplificar essa expressão com essa. O Q3 tem dos dois lados, eu posso simplificar. E aí o que sobrou para a gente foi módulo de Q1 sobre 2 menos x ao quadrado igual a módulo de Q2 sobre x ao quadrado. E aqui agora, pessoal, é só você substituir os valores, né? Bem, o x é a única coisa que você não conhece, é o que você quer saber. Então você vai multiplicar cruzado e aí você vai chegar a uma equação do segundo grau e encontrar as soluções. Acredito que a partir desse ponto vocês conseguem resolver. Então daqui o que vocês vão ter é módulo de Q1 x ao quadrado igual módulo de Q2 2 menos x ao quadrado. E aí é só desenvolver, multiplicar aqui, desenvolve. Opa, peraí, deixa eu apagar. Então, desenvolver esse quadrado, depois multiplicar e assim vai. Tudo bem? Ok? Posso continuar, pessoal? E aí vocês vão encontrar o valor do x. Quando vocês resolverem substituir o valor de Q1 e Q2, organizar as expressões, vocês verão que o x que vocês vão encontrar vai ter dois valores. Um vai dar 0,775 e o outro vai dar menos 3 metros. Esse valor aqui a gente não considera. Por que a gente não considera? Porque menos 3 metros indicaria que a partícula está localizada aqui atrás, que não é o caso. Então a resposta correta é 0,775. Basta você continuar o desenvolvimento daqui. Ok? Então vamos lá. E aí eu trouxe também mais um outro exemplo para vocês, que é o seguinte.
Os elétrons e prótons de um átomo de hidrogênio são separados por uma distância aproximada de 5,3 vezes 10 a menos 11. Encontre os módulos da força elétrica e a força gravitacional entre as duas. Bem, basta a gente lembrar nesse caso que a força elétrica é constante de Coulomb, carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado, enquanto que a força gravitacional é a constante da gravitação, massa 1, massa 2, distância ao quadrado. O problema fala que a distância entre as duas partículas, entre os elétrons e os prótons, são de 5,3 vezes 10 a menos 11. E aí ele quer que a gente encontre o módulo da força elétrica e o módulo da força gravitacional. O que a gente vai ter que lembrar? A carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A carga de um próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Procure depois quanto que é a massa de um elétron e depois veja quanto que é a massa de um próton. Opa, cadê a canetinha? Tá aqui. Professor, eu não sei quanto que é a massa de um elétron e não sei quanto que é a massa do próton. Não tem problema. A gente vem, começa a procura. Só um pouquinho massa, elétron. A massa do elétron tá 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. E a massa do próton a massa dele é de 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. E agora, o que você faz? Use essas duas informações dentro dessa equação e use essas duas informações dentro dessa equação. Lembrando que a constante de Coulomb tem um valor e a constante da gravitação universal tem outro. E aí você vai conseguir achar a expressão para cada um. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o passo a passo do que tem que ser feito? Basta substituir e usar uma calculadora aí. Tá bom? Não tem mistério. Posso continuar? Beleza. Reforçando, a lista de frequências já está disponível. O link está aí no chat. Para quem chegou depois, a lista de frequências do doutor. Porque tá para poder assinar, vai ficar disponível até as 3h45, tá? Então, pessoal aí, não esqueçam de assinar a lista. Vamos lá. Esse aqui é um outro exercício que eu trouxe para vocês. Então, esse eu já vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Eu vou ler o enunciado e vou dar uma ideia de como vocês devem fazer. Tá? Então, duas pequenas esferas idênticas, carregadas, cada uma com massa de 3 vezes 10 a menos 2 kg, penduradas em equilíbrio, como mostrado na figura. E aí ele fala o seguinte: o comprimento L de cada corda é de 0,150 metros e o ângulo é de 5 graus. Encontre o módulo da carga de cada esfera. Então aqui ele já está te dizendo que as cargas são positivas e eu trouxe aqui o diagrama de forças que agem sobre essa partícula. Então veja que na vertical você vai ter uma combinação de forças, então você tem a tração cosseno θ menos mg igual a zero, enquanto que na horizontal você vai ter que a força elétrica menos a tração seno θ é igual a zero, porque ele fala que o sistema está em equilíbrio, ou seja, a resultante das forças aqui é nula. E ele quer que você encontre o módulo da carga. Lembre que essa força elétrica que aparece é a força de Coulomb. Então vai ser constante de Coulomb
carga 1, carga 2, dividido pela distância que separa as duas cargas. Se aqui é A, aqui também é A. Então, a distância é 2A ao quadrado. Então, organizem, substituam, e aí vocês vão encontrar o valor da carga. Tudo bem? Lembrem que Q1 aqui é igual a Q2, tá bom? Então, nessa expressão ficaria Q ao quadrado sobre 2A ao quadrado. Tá bom? Ele dá o valor dessa distância, ele te dá o ângulo. Você pode achar quanto que vale esse A, né? Porque ele te dá o L, basta usar uma relação trigonométrica. E aí é só substituição de fórmulas e resolver. Tudo bem, gente? Posso continuar aqui? Beleza. Bem, até então a gente está falando de cargas e falou do conceito de força, mas a gente utilizou a ideia de que as duas cargas têm que estar em contato ou próximas para interagir, e assim a gente saber calcular a força. Mas aí vem uma pergunta natural. Será que é possível a gente descobrir uma informação sobre carga sem necessariamente colocar outra carga, sempre tem que ter duas cargas? Bem, não, né? Uma informação que a gente pode ter a respeito das cargas elétricas é uma região que uma carga cria em torno dela. Então, vou desenhar aqui, que é o que a gente chama de uma região de campo elétrico. Então, o campo elétrico é uma região no espaço em que uma carga fonte de campo cria, de modo que quem entrar nessa região, nessa parte de campo elétrico, vai saber que aquela carga fonte está ali. Em outras palavras, é o seguinte: se a gente tivesse lá na UFRA agora, lá na sala, na floresta, estivesse dando aula, e entrasse uma pessoa muito perfumada pela sala, a gente saberia que entrou alguém exalando um campo de perfume dentro da nossa sala ali, e a gente ia saber identificar quem era a fonte, sabendo quem é a pessoa que está com aquele cheiro. É uma ideia muito parecida ao campo elétrico. Toda vez que você tem uma partícula carregada, você tem em torno dela uma região, não é visível, tá? É invisível, mas você pode sentir essa região se você for uma partícula carregada. Então existe em torno dela uma região chamada de campo elétrico. E quando você pega uma carga teste e coloca dentro desse campo elétrico, você consegue saber se aquela carga fonte é positiva ou negativa, sem necessariamente você medir a força. Porque quando você coloca uma carga teste dentro de um campo elétrico produzido por uma carga fonte, e aqui na figura a gente está tendo a nossa carga fonte positiva, a gente está vendo que quando eu colocar uma carga teste positiva, lembra, positivo com positivo gera uma força repulsiva. Então eu vou ter um campo elétrico que vai estar apontado para fora. E como que a gente calcula esse campo elétrico? Bem, o campo elétrico nada mais é do que a força eletrostática dividido pelo valor da carga teste, que é essa expressão que eu coloquei. E aí você pode, colocando a expressão da carga da força de Coulomb, então K, Q grande, Q0 sobre a distância ao quadrado, é a força, dividido pela carga teste. Dividindo, você vai encontrar que o campo elétrico, ele essencialmente depende apenas da carga fonte. Tá? Então, isso aqui é uma informação da fonte. E esse R que aparece aqui embaixo, quem é? Esse R é quando você quer calcular a intensidade do campo elétrico para uma distância, por exemplo, nesse ponto aqui. Tá? Ou, quanto que mede o campo elétrico nesse ponto? Basta você conhecer o valor da carga fonte e a distância que você quer calcular. E o campo elétrico, ele depende de duas informações, né? Ele depende da carga fonte, então quanto maior for a carga fonte, maior
mais intenso é o campo elétrico. E aí eu peço para vocês imaginarem de novo o exemplo de uma pessoa bem perfumada. Quanto mais perfume a pessoa passar, mais intenso é o cheiro que a gente vai sentir. É a mesma analogia. Quanto maior for a carga, mais intenso é o campo elétrico produzido por aquela carga-fonte. Por outro lado, ela vai depender com o inverso da distância ao quadrado, né? Então, quanto mais distante eu tiver daquela pessoa com perfume, por mais forte que seja o perfume dela, mas à medida que eu vou me afastando, aquele cheiro dela vai ficando cada vez menor. E assim é a mesma coisa para o campo elétrico. Quanto mais afastado eu tiver da carga-fonte, menor é o campo elétrico que eu vou sentir dela. Ao ponto de que se eu estiver longe o suficiente dela, para não sentir, para não estar em contato com o campo dela, então, por exemplo, coloquei minha carga teste aqui. O campo elétrico produzido pela carga-fonte nesse ponto é zero. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o conceito de campo elétrico? E assim como o campo, assim como a força elétrica, ela é uma grandeza vetorial, o campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Ou seja, ele precisa de direção, sentido e intensidade. Tá bom? E se eu tivesse várias cargas fontes aqui, se eu tivesse uma outra carga fonte aqui, uma outra carga fonte, e assim vai. Quanto seria o campo elétrico? O campo elétrico total seria a soma de todos os campos elétricos produzidos por cada uma das cargas fontes. E por isso a gente chama de princípio de superposição. Ok? Beleza. Deixa eu passar aqui. Vocês estão vendo algumas pessoas que estão entrando, que são os alunos de zootecnia, que eles pediram para poder assistir a aula hoje aqui com vocês para pegar essa parte. Então, bem-vindos, pessoal. Essa é a turma de florestal. Bem, o campo elétrico, ele pode ser definido, ele é definido da seguinte forma. Se a nossa carga fonte for positiva, o campo elétrico dela vai ser orientado sempre para fora, aponta radialmente para fora. Então, as linhas, o campo elétrico de uma carga positiva, o campo elétrico de uma carga positiva, ele é sempre apontado para fora. Então, se você tivesse que desenhar as linhas de campo dele, seriam umas coisas desse tipo. Tudo bem? Agora, se nós estivermos falando de uma partícula negativa, o campo elétrico é sempre apontado para dentro. Mas, em todo caso, o campo elétrico sempre vai ser calculado por essa expressão. Então, depende da constante de Coulomb, da carga fonte e da distância do ponto que eu quero achar. É a distância. Sempre. Tudo bem? E por que é importante saber essa orientação de carga de campo para fora e campo para dentro? Porque quando a gente for resolver exercícios, em alguns momentos a gente precisa trabalhar com decomposição do campo vetorial, assim como acontece aqui agora. Então, nesse exemplo, nós temos duas cargas, Q1 e Q2. A carga Q1 é positiva e a carga Q2 é negativa. Observem que a distância de separação entre a carga Q1 e a carga Q2 é de 0,30 metros. E aí você tem um ponto P, e sobre esse ponto P nós temos um campo elétrico sendo produzido. Então é como se a gente tivesse a região de interação
da nossa partícula 1, ela cria um campo elétrico aqui, enquanto que a partícula Q2 ela cria um campo elétrico nessa direção. Tudo bem? Então a gente está calculando o campo elétrico total que é formado nesse ponto P. E como que a gente faz isso? Bem, a gente vai usar a noção de campo elétrico e das linhas de campo. Então, a primeira partícula, deixa eu colocar algumas informações que eu não coloquei. Então vamos lá. O valor da carga Q1, então, Q1, ela é uma partícula com carga de 7 microcoulomb. Isso é 7 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga Q2, ela tem o valor de menos 5 microcoulomb. 7 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tudo bem? E, bem, então vamos lá. Então, lembrando que o campo elétrico, ele é dado por K, Q e a distância ao quadrado. Então, vamos olhar inicialmente o campo elétrico produzido pela partícula Q1 neste ponto P. Então, com relação ao ponto P, olha quanto que é a distância dele até o ponto. 0,4. Tudo bem? Então, a gente vai agora saber quanto é esse campo elétrico. Mas se eu tivesse que desenhar o campo elétrico dele, olha só, a carga é positiva, então o campo nesse ponto vai ser radialmente, vai ser uma seta apontada para onde? Para fora. Então aqui é indicada por esse vetor E1. Tudo bem? Então vamos calcular. O campo E1, ele vai ser a constante de Coulomb, 8,99 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é de 7 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que nesse caso é 0,40 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Substituindo os valores, nós vamos encontrar então que esse campo elétrico ele tem um valor de 3,9 vezes 10 a quinta a Newton por Coulomb. Depois vocês tentam conferir e ver se esse resultado está batendo, ok? Beleza. Agora, se eu for calcular o campo elétrico produzido pela carga Q2, eu tenho que olhar com calma. Então, vamos olhar com calma. Aqui, vou apagar. Depois vai estar disponível, vocês podem pausar o vídeo e anotar os valores. Pelo menos essa é uma das vantagens de assistir a videoaula. Então, agora vamos olhar a carga, o campo 2. O campo 2 continua sendo K, Q2 e essa distância aqui ao quadrado. Então, vamos ver quanto que vale. Bem, a carga, a constante de Coulomb, era para ter colocado o valor, eu não coloquei. Deixa eu... A constante de Coulomb vale 8,99 vezes 10 a nona. A carga é menos 5 vezes 10 a menos 6. E a distância é de 0,50 ao quadrado. Agora, professor, por que o senhor usou essa distância 0,50? Porque a gente tem sempre que usar a distância da carga com relação ao ponto que a gente quer. Essa distância de 0,4 é a distância do ponto à carga Q1. Essa distância de 0,3 é a distância entre as duas cargas. E a distância de 0,5 é a distância do ponto P
a nossa carga Q2. Deu para entender a diferença entre as três distâncias, pessoal? Pessoal? Bem, vou imaginar que sim. Então aqui, você substituindo, você vai achar o valor do campo elétrico. Essa conta aqui eu ainda não fiz, então vou deixar para vocês. Essa aqui você vai achar o valor do campo elétrico, mas apenas o valor. Observem agora que o seguinte, o vetor campo elétrico produzido pela partícula positiva, ele é um vetor que está desenhado totalmente no eixo vertical. Então, esse campo elétrico 1, ele é um vetor que tem a componente que nós achamos o valor agora há pouco, que foi de 3,9 vezes 10 à quinta, e a direção dele é indicada pelo versor J chapéu. Esse J que aparece é apenas para dizer para a gente, ok? Que ele está orientado totalmente no eixo vertical. Já o campo elétrico 2, ele é um vetor que quando eu fizer o desenho dele, olha só, ele vai ter tanto uma componente na vertical, aqui eu não tenho, quanto uma componente na horizontal. Então esse vetor ele vai ter duas componentes. Ele vai ter uma componente na direção de x, que é o i chapéu, mais uma direção no j, que é o j chapéu. Tudo bem? Deu para entender por que que um vetor tem só uma componente e outro vetor tem duas componentes? Beleza. Deixa eu só pegar o valor do ângulo que eu esqueci de colocar aqui para vocês. Dêem só um instante que eu já vou colocar. Professor, com licença. Oi. O J chapéu, ele poderia ser chamado de Y também? Pode ser chamado de Y chapéu, não tem problema. Tá? Tá ok, obrigado. Então agora a gente precisa só descobrir quanto que vale cada uma dessas componentes. E é o que a gente vai achar. Mas a gente vai precisar, para achar essa componente, desse valor que a gente vai ter calculado anteriormente. Então o que que vocês precisam fazer? Primeiro calcula o valor desse E2 e acha aqui dentro. Então quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar que esse valor é de 1,8 vezes 10 a 5 newtons por cubo. Tudo bem? Opa. Então, vou apagar aqui, porque depois vocês sempre vão ter a oportunidade de pausar o vídeo quando estiver lá e assistir novamente. Então, eu não vou precisar nesse momento de nenhum dos resultados. Vou apagar aqui para a gente poder continuar o raciocínio. Então, só. Ah, aqui eu não preciso, isso aqui não preciso. Fim da carga, porque eu já achei todo mundo. Apaga. Vou deixar só o E1 e o E2 aqui que eu estou procurando. Beleza. É esse cara que eu vou precisar. Então, pessoal, agora a gente já sabe quanto que vale o E1. Guardamos essa informação. E a gente achou que o E2, o módulo dele, é 1,8 vezes 10 à quinta newtons por cubo. Então agora a gente vai atrás dessa componente dele aqui e dessa outra componente dele.
essa componente é o E2Y e essa componente é o E2x. Bem, o E2x, ele nada mais é do que o módulo do campo elétrico, que a gente calculou aqui embaixo, ó, vezes quem? O cosseno do ângulo θ. Veja que o lado que a gente está calculando é o lado com o ângulo, então é cosseno. Mas ele não fala nada a respeito do valor de θ, mas ele dá para a gente um triângulo em que tem os seus lados. Você tem os dois catetos e a hipotenusa. Então você pode encontrar esse cosseno colocando aqui, ó, que o cosseno de θ é 0,30 sobre 0,50. Cateto adjacente dividido por hipotenusa. Tudo bem? E o E2x, o E2y, ele está apontado nessa direção. Ele seria, então, um E2, o módulo do E2, sinalzinho de menos aqui para indicar para a gente. Nem vou pôr o menos para não confundir, que depois lá na frente eu vou usar o menos. Deixar sem o menos. Estou calculando só o módulo dele. Então, o E2 multiplicado pelo seno. O seno do ângulo é 0,4 sobre 0,50. E aí, quando você substitui este valor aqui dentro e aqui dentro, faz essas continhas, você vai achar que as componentes dos vetores vão ser dados por, no caso do E2, ele vai ter a componente 1,1 vezes 10 a 5 newtons por coulomb, e a componente y dele vai ser dada por 1,4 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. E aqui eu estou pondo o sinal de menos para indicar que esse E2 está... Aqui eu tenho coordenação 0. PowerPoint, minha coordenação é 0. E aqui ele está para mostrar para a gente que a componente está apontada para baixo. E quem vai ser o meu campo elétrico total? Bem, o campo elétrico total vai ser a soma do campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Só que o campo elétrico 1 só tem componente na vertical. Então o campo elétrico total vai ser a componente x do campo elétrico 2 na direção I chapéu, mais a componente do vetor elétrico 1 menos a componente do vetor elétrico, a componente y do vetor elétrico 2. Então basta agora substituir os valores e a gente vai encontrar. Então nesse primeiro termo, coloque este valor, nesse outro termo, coloque este valor e nesse termo, coloque este valor. Tudo bem? E aí você vai achar o campo elétrico total. Esse exemplo serviu para mostrar para a gente duas coisas. Primeiro, o campo elétrico total naquele ponto vai ser um campo elétrico que vai ser formado pela combinação das duas cargas. Eu vou ter influência tanto da carga positiva quanto da carga negativa. E a outra coisa é que para você calcular esse campo elétrico, você teve que fazer o cálculo das componentes de cada um dos campos elétricos. Tudo bem, pessoal? Ok? Gente, tudo bem? Beleza, beleza. Então, assim, para essa primeira parte da eletrostática que a gente precisa, eu basicamente queria isso. Que vocês soubessem que existem cargas elétricas, que cargas elétricas de sinais opostos ou sinais iguais sentem uma força que pode ser atrativa ou repulsiva, e que essa força ela tem um nome, é chamada de lei de Coulomb, e que existe uma maneira de você determiná-la, que é utilizando a lei de Coulomb, que é o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado.
Além disso, a gente viu também que você pode estudar corpos carregados não só com o conceito de força, mas também com o conceito de campo elétrico. E que esse campo elétrico produzido, ele vai depender de informações do que nós chamamos de carga-fonte. E aí a gente definiu que quando o campo elétrico é produzido por uma carga positiva, o campo elétrico é apontado para fora dessa carga-fonte. E quando a carga-fonte é uma carga negativa, o campo elétrico é apontado na direção da nossa carga-fonte. Com essa aula e mais o material que eu disponibilizei para vocês hoje cedo, vocês vão entender bastante coisa que está escrito ali, porque eu fiz bem direcionado para o que está naquele material. Na próxima semana, a gente vai discutir o quê? A gente vai começar a falar de corrente elétrica e circuitos elétricos e finalizar com a parte de magnetismo. Quando eu for começar a falar de corrente elétrica, eu vou falar sobre energia potencial eletrostática e diferença de potencial. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar de DDP, a gente vai falar de corrente elétrica, a gente vai falar de resistor, a gente vai falar de capacitor, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a gente vai aprender a como funciona um circuito elétrico e como estudar um circuito elétrico. Tudo bem, pessoal? O que eu queria falar com vocês hoje, basicamente, era isso. Então, era mais o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira falar? Fique à vontade. Perguntas? Nenhuma? Então, beleza, pessoal. Então, hoje a gente termina um pouco mais cedo. Uma boa tarde para todo mundo, tá? Não deixem de estudar o material, deem uma olhada no material, tá bom? Façam as listas de exercício. E é isso, gente. Qualquer coisa, só entrar em contato comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.